Olá pessoal, demorou para eu gravar outro vídeo, né? E eu acredito que o teor da conversa que a gente vai ter hoje pode esclarecer um pouco o porquê disso. E como eu estou gravando esse vídeo prioritariamente para os meus alunos, mas vou compartilhar com outras pessoas porque os assuntos podem ser úteis, eu acho que tem uma série de assuntos que a gente poderia costurar aqui, né? Inicialmente eu estava pensando em gravar dois ou três vídeos diferentes falando desses temas, mas como hoje deu tempo e eu estou relativamente inspirado para falar disso, eu acho que a gente poderia aproveitar para juntar tudo. Além disso, como eu não tenho a menor pretensão de ser youtuber nem nada do gênero, não estou tentando fazer vídeo que viraliza e nem nada, não tem problema se esse vídeo ficar um pouco grande, né? Ou seja, se ele ultrapassar a média aí de 5 minutos, que é o que as pessoas fazem para poderem ser assistidas. Eu não estou procurando like nem nada disso. Estou procurando falar com as pessoas com quem eu me importo, como professor, como amigo, como parceiro de jornada. Isso é o mais importante, né? Então, um primeiro ponto a ser esclarecido é justamente essa questão de fazer vídeo, né? No começo do período de isolamento, várias vezes algum aluno ou algum amigo falou: pô, você podia fazer um vídeo sobre isso, sobre aquilo, sobre atividade física em casa e não sei o quê. E a verdade é que tem um monte de outros professores tomando essa iniciativa muito antes de mim, muito mais amplamente do que eu, ou porque tenham um espaço pessoal mais adequado, ou porque tenham mais tempo. Eventualmente, por exemplo, professores que só trabalham com isso, só trabalham com Aikido, é justo, é coerente que essas pessoas dediquem a isso. E além disso, e esse é um ponto importantíssimo que às vezes a gente não se dá conta, eu acredito que esse é um bom momento para que cada professor procure colaborar com aquilo que tem de maior habilidade. Tá, eu vou usar essa expressão por falta de uma melhor. Então, por exemplo, professores que tenham um conhecimento muito profundo de armas, faz muito sentido que eles façam bons materiais de armas para a gente tomar como referência agora. Apesar de que isso, e o que eu vou falar é polêmico, talvez nem fosse tão necessário, porque tem um monte de material bacana de armas na internet já. O que os professores estão fazendo é produzir algo para manter uma conexão pessoal com os seus alunos. Da mesma maneira, outros professores que têm um conhecimento profundo da história do Aikido, da filosofia do Aikido, também podem falar com muita propriedade sobre isso de uma forma muito interessante. Professores que tenham um cabedal assim, relacionado à atividade e preparação física também, tudo bem. E aí, de repente, pode parecer que eu estou dizendo que eu não entendo nada, né? E não é bem por aí. O que acontece é que tem o conjunto das coisas nas quais eu creio como professor de Aikido e que para poder tratar esses temas dentro desse tipo de nível técnico que nós estamos comentando aqui, eu prefiro fazer isso presencialmente, o que é impossibilidade agora. E essa impossibilidade fere a alma, não no sentido religioso, mas no sentido de essência das pessoas. E é aí que eu acho que eu posso ser útil. Porque talvez a minha maior habilidade seja lidar com gente. E é por isso que, de novo, eu estou gravando um vídeo seguindo o mesmo mote dos professores que gravaram vídeo de armas que eu mencionei agora há pouco, manter uma conexão com vocês. E aí então, dito isso, eu vou dividir a nossa conversa em dois pontos diferentes. O primeiro deles, e aqui eu vou usar um termo um pouco mais genérico, né? Porque eu vou compartilhar isso com amigos que são professores de yoga, amigos que são estudantes de vertentes espirituais e tudo mais, porque nesse aspecto está todo mundo no mesmo balaio. Pelo menos vários daqueles que vieram conversar comigo sobre esse assunto polêmico que eu vou falar agora, tocaram nesse mesmo ponto, que é o seguinte: meu mestre, eu vou usar mestre aqui justamente por causa dessa visão genérica, meu mestre surtou. E agora?
E quando eu digo meu mestre, nesse caso a gente pode pensar assim, meu mestre, minha principal referência, é a pessoa em quem eu me inspirava para treinar, para dar aula, para trabalhar, sei lá o que você está falando. Você pode estar falando de um chefe, você pode estar falando de um grande amigo, você pode estar falando de um professor, você pode estar falando de um parceiro de treino mais velho, uma pessoa que tenha sido até então seu referencial de estabilidade, seu referencial de tranquilidade, de calma, de foco, e de repente essa pessoa desabafando com você, conversando com você, se manifestando numa rede social ou qualquer coisa assim, surtou. Tá despirocada falando um monte de coisas que você nunca esperou ouvir dela, ou de repente manifestando um nível de medo que você não esperava ver vindo dessa pessoa. E agora, o que eu faço? Várias pessoas perguntam isso para mim. E aí, falando como professor de Aikido e de disciplinas que vão dentro da vertente do raciocínio oriental e da noção de transcendência daquilo que nos aprisiona aos ciclos de sofrimento, eu digo o seguinte: o que você faz agora é observar. Observar com muita cautela, com muito carinho, com muita compaixão. Primeiro, para reconhecer que o que aquela pessoa está manifestando ali não é um defeito de caráter, não é um indicativo de que tudo que ela fez, tudo que ela aprendeu, tudo que ela desenvolveu ao longo da vida não serviu para nada. E sim que algumas fragilidades ainda são latentes nessa pessoa e que, ok, nesse exato instante ela não está dando conta do recado. E por que é tão importante observar isso? Porque todos nós vamos passar por isso em alguma área da nossa vida, sabe? O calcanhar de Aquiles varia de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem. E aí, essa observação é super importante para que a gente consiga aprender com a circunstância e, nos momentos em que acertarem o nosso calcanhar de Aquiles, a gente não usar isso como desculpa para si mesmo, para pegar tudo que a gente fez de bom na vida e tudo que a gente aprendeu de válido na vida e jogar fora. Porque às vezes acontece isso. A pessoa tem uma sequência tão longeva de sucessos que quando acontece algum percalço, ela fala, isso daqui que eu fiz até agora não serviu para nada e de repente pode botar uma vida inteira a perder. E não é por aí, entende? O fato é que todos nós estamos numa condição fragilizante, potencialmente fragilizante. Por quê? Nós tivemos as nossas rotinas alteradas, nós tivemos as rotinas das pessoas com quem a gente se relaciona alteradas, nós tivemos as nossas rotinas de convívio alteradas, e isso se manifesta em círculos não necessariamente concêntricos, ou seja, em momentos diferentes isso vai afetar as nossas vidas de formas diferentes. Em alguns momentos a saudade vai pegar mais, em outros momentos a pressão vai pegar mais, em outros momentos o medo, a preocupação, e cada pessoa lida com isso de um jeito diferente. Mas é mais ou menos como o lance do sistema imune, sabe? Em algumas circunstâncias a sua imunidade está muito boa, e aí você se expõe ao cansaço extremo, fatores que agridem o corpo, como uma alimentação ruim, pouco descanso, alterações severas de temperatura e coisas do gênero, e não fica doente. E em outras situações parece que está tudo bem e de repente você cai de cama, mas porque a sua imunidade não estava legal. Então a gente deve olhar para isso dentro dos princípios e preceitos do Aikido sob a lente da benevolência. Porque essa benevolência ela não vem de um lance de tornar o praticante alguém bonzinho, sabe? Porque essa história de bonzinho nunca pega muito bem, né? E sim alguém que, por se reconhecer tão frágil quanto qualquer outro ser humano, desenvolve uma empatia extra, uma empatia mais lúcida do que o normal pelas outras pessoas. E sim, os nossos mestres, os nossos ídolos, os nossos referenciais, eles são tão dignos da nossa empatia quanto qualquer outro ser,
Eles não têm a menor obrigação de ser perfeitos, porque são humanos em jornada, em trabalho de construção, como qualquer outro. E tem sim direito de surtar, tem sim direito de ficar de saco cheio, tem sim direito de chorar, de ficar triste, de sentir medo, como qualquer outro. Então, e aí puxando um tanto mais para o viés da filosofia oriental, eu sugeriria o seguinte: se isso estiver acontecendo na sua vida agora, talvez você não consiga reconhecer de imediato, mas é bem provável que essa pessoa, mais do que nunca, esteja servindo efetivamente como seu mestre, como seu exemplo. Porque quando um gigante fica de joelhos, ele ensina uma lição bem profunda, né, pra gente. Então, voltando na pergunta, meu mestre surtou e agora o que eu faço? Então, primeiro, seja grato, né? Para, observa, tenta aprender com a situação, seja grato por essa oportunidade de ter essa lição. E segundo, se te for possível, retribua. Ué, essa pessoa, de alguma forma, muito provavelmente, te serviu de bússola na sua caminhada até agora. Estende a mão. Seja você o GPS, mesmo que temporário, dessa pessoa agora. Nem que seja só para ouvir, isso já vale demais e isso também é Aikido. Harmonizar energias. Tem uma situação de caos, você pode ser o agente da harmonização. Então isso tem tudo a ver com Aikido. E esse ponto nos leva ao segundo, que é o seguinte: vamos imaginar que a gente tivesse uma data marcada para retomar a nossa rotina. E aí vem outra pergunta que me fizeram: como será que eu vou me ajustar quando for para tudo voltar ao normal? E aí eu tenho uma notícia meio complicada, eu espero não azedar o estômago de ninguém, mas o primeiro ponto a ser observado é admitir que a sua noção de normal não serve mais, tá? Porque aquilo que a gente conhecia como mundo até então não existe mais. E o que eu estou dizendo não é uma visão catastrófica, assim, né? Do tipo, ó, agora a gente vai voltar para o nosso cotidiano e que a gente vai encontrar um monte de zumbi nas ruas e tal, e vai ter que andar armado. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que uma experiência tão profunda, tão intensa e tão abrangente quanto essa, que envolve tantas pessoas, ela nunca deixa de modificar severamente a nossa visão de mundo. E então, a maneira como você enxergava o mundo e a vida não é mais a mesma. Por isso que a hora que você voltar para o seu cotidiano fora da sua casa, o que você vai enxergar, o que você vai encontrar não é o mesmo mundo. Então esses referenciais de normalidade eles vão ter que ser reajustados. Mais ou menos como quando o GPS te deu uma rota, você pegou uma rua, virou antes ou qualquer coisa do gênero, ou perdeu a entrada. O GPS não te xinga, o GPS não te censura, ele não para de falar com você, ele não fica de mal. O que ele faz? Ele te avisa, ó, recalculando rota. E te dá um outro caminho. Então, por que é super importante a gente, enquanto praticantes de Aikido, de qualquer atividade física, de qualquer atividade religiosa, inclusive, por que é tão importante que a gente pense nisso? Porque voltar para nós, ou tentar restabelecer a nossa rotina, usando como referencial sentimental e psicológico os parâmetros que a gente tinha antes disso tudo acontecer, pode ser bastante frustrante, além de ser incoerente. Definitivamente é incoerente. Se tudo indica que o que nós vamos encontrar depois é diferente do que a gente tinha antes, então fica relativamente fácil, depois de reconhecer isso, admitir que a gente vai ter um trabalho primário, que é o de construir juntos uma nova fundação. E aqui eu vou falar especificamente aos meus alunos no dojo. A gente vinha de um treinamento físico com determinadas características, de um treinamento de estudos curriculares com determinadas características e de um planejamento de eventos, datas, exame, gasto,
palestras e coisas do gênero com características que agora não existem mais. Embora eu, Sensei Nicolas e outros tantos amigos dentro do grupo tenhamos dado recomendações para que as pessoas não ficassem paradas, não ficassem sem fazer atividade física, eu acredito, não sou inocentão, né, que muita gente não seguiu essa recomendação. E aí, obviamente, no retorno sempre vai haver um esforço a mais. Além disso, se você ficou sem estudar, se você não leu nada sobre Aikido, se você não assistiu nenhum vídeo de Aikido, se você não estudou os materiais que foram compartilhados com você, vai haver uma dificuldade cognitiva, naturalmente. E isso casa muito com a conversa que eu tive com vocês agora há pouco falando sobre o mestre que surtou, no sentido de que qualquer que seja a dificuldade que a gente venha enfrentar, não quer dizer que todo o esforço que a gente fez antes não valeu a pena. Não quer dizer que você perdeu tudo que você fez, não quer dizer que você desaprendeu, não quer dizer nada disso. Quer dizer que houve ou criou-se um descompasso entre corpo, mente e essência. E que, assim como a gente vinha usando as nossas artes marciais, o nosso treinamento de Aikido ou de qualquer outra arte que você pratique, até então como uma espécie de diapasão para ajudar a gente a afinar a combinação desses elementos, a gente vai fazer de novo. E a gente vai fazer isso junto. Então, o princípio da xícara vazia, o princípio de Hibi Shoshin, a mente de principiante, agora vai se fazer mais necessário e mais válido que nunca. À medida em que a gente for tendo sinais do aspecto da legalidade, as orientações das autoridades de governo, de saúde, que em algum momento nos permitam retornar às atividades em conjunto e retomar os nossos treinamentos, eu espero sinceramente que todos nós tenhamos a lucidez de olhar para essa retomada com a humildade de compreender que isso vai ter que ser passo a passo, num ritmo diferente, num sentimento diferente, que vai exigir um replanejamento. E aqui vale um adendo: se você lotou demais a sua rotina agora para preencher os tempos que você usava para treinar ou para qualquer outra atividade no seu cotidiano, cuidado só para não inverter prioridades. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é cuidado para o hábito ou o conforto, alguma coisa que ficou mais gostosinha do que suar dogi, não te faça perder o foco do seu desenvolvimento através da arte que você abraçou, porque isso que nós temos agora também não vai durar para sempre. Então não adianta tentar estabelecer isso daqui como a sua rotina de vida de agora em diante. E aí, então, com relação ainda ao retorno, é super importante que a gente preserve essa lucidez, mas que a gente mantenha a mesma abertura sobre a qual eu falei no tema anterior. Ou seja, a gente vai ter que se ajudar. Em alguns momentos, alguns de nós vamos esquecer dessa lucidez. E aí é onde a gente vai tirar vantagem do fato de caminharmos em grupos. Então, quando um estiver perdendo as forças ou a esperança, o outro ajuda a levantar. E a gente faz valer o princípio de que não só o Aikido, mas principalmente a nossa escola, é uma enorme família. A gente está aqui para se unir, para se ajudar, para se estender a mão. Então, sejamos coerentes, sejamos compassivos, sejamos amigos, sejamos abertos, sejamos humildes em reconhecer que as pessoas vão oscilar e igualmente humildes em reconhecer que assim que a gente retomar a nossa jornada, algumas coisas talvez sejam um pouco mais desafiadoras do que tinham sido até então, mas que isso também faz parte do nosso treinamento. Porque é exatamente assim que as coisas acontecem.
à medida em que a gente vai avançando nas nossas graduações, não pensem em vocês que vai ficando mais fácil. Às vezes tem essa ideia, né? Se você é faixa amarela, faixa roxa, ou para quem não usa cor de faixa, se você é quinto kill, quarto kill, terceiro kill, pode ficar uma impressão de que no terceiro dan, quarto dan, quinto dan, as coisas sejam mais fáceis. Treinar Aikido ficou um passeio no parque. Nanina não. O que muda é a sua capacidade de encontrar conforto no desconforto, porque os desafios ficam muito maiores. Então, enfrentar um desafio maior na nossa retomada, na prática, não tem nada de estranho. Meio que era de se esperar. De se esperar não no sentido do plano da vida, a gente imaginava que isso tudo ia acontecer, mas de se esperar no sentido de que, à medida em que a gente evolui, sim, as batalhas vão ficar maiores e tudo bem, tá tudo certo. Então, eu sigo aqui, à disposição de vocês, pronto para conversar com quem precisar conversar, grato pela confiança de quem precisou conversar comigo até agora e achou que isso era útil de alguma maneira. Deixo um abraço muito carinhoso para todos os amigos, professores de artes marciais, de yoga, de quaisquer disciplinas que estão, durante esse período tão diferente, mantendo-se fortes e criativos, tentando encontrar meios diferentes para que nós possamos alcançar os nossos alunos, compartilhando isso abertamente nas redes sociais, na internet como um todo, para que todos possam desfrutar de tudo. Deixo aqui também o meu material à disposição de vocês. Se você achou que é útil isso que você acabou de ouvir e quer compartilhar com quem é praticante de artes marciais ou não, com quem está passando por qualquer coisa que possa se valer disso que eu acabei de falar, por favor, seja meu convidado, sinta-se à vontade para compartilhar. E aos meus alunos em especial, vamos seguir firme, pessoal. Tá tudo certo. Daqui a pouco tudo isso passa, a gente se ajusta ao que tiver que se ajustar e segue se desenvolvendo do mesmo jeito que a gente se desenvolveu nos últimos 14 anos. Hoje é dia 5 de maio de 2020. Amanhã o nosso dojo completa 14 anos de existência. E esse é o meu presente de aniversário e de agradecimento a todos vocês que fizeram do Mokusobudo Kyokai a escola que é hoje. Muito obrigado a vocês, muito obrigado Sensei Marcos, meu mestre, muito obrigado a todo mundo que tem caminhado junto. Vamos fazer isso valer, vamos fazer isso continuar valendo. Grande abraço a todo mundo e vamos em frente.